A gente traz agora o resultado da eleição que movimentou o setor acadêmico do Paraná. Marcos Sunier venceu a disputa e deve ser o novo reitor da Universidade Federal do Paraná. Resultado da disputa foi divulgado ontem à noite, logo após a finalização da votação da comunidade acadêmica da instituição. Chapa 3, liderada por Marcos Sunier e também formada por Camila Fachin, recebeu 61,98% dos votos. Historicamente, o nome mais votado encabeça uma lista tríplice que será enviada ao presidente Lula para a formalização da nova reitoria. Pela tradição, as chapas perdedoras acabam se retirando da disputa e os nomes seguem então para a lista apenas com valor formal. Inclusive, ao fim da votação de ontem, o professor Fernando Mesadri, que ficou em segundo lugar, já anunciou essa retirada da chapa da relação. Marcos Sunier nasceu em Curitiba, tem 60 anos, professor concursado da Universidade Federal do Paraná desde 97, também ajudou a criar o curso de pós-graduação em informática na instituição. O professor escolhido também foi chefe do Departamento de Informática e dirigiu o Centro de Computação Eletrônica da Universidade e o setor de Ciências Exatas por 8 anos. E para sabermos um pouco mais do que desejam para a instituição e quais os primeiros planos para a UFPR, a gente recebe aqui nos nossos estúdios o professor Marcos Sunier e a professora Camila Fachin. Obrigado pela presença, por aceitar o nosso convite. Professor Sunier, eu começo contigo. Primeiro queria entender como é que vocês recebem essa vitória da comunidade acadêmica e quais são os próximos passos. Boa tarde mais uma vez. Obrigado pelo convite, pelo espaço para poder falar sobre o processo eleitoral como um todo. A gente está muito feliz com o resultado, principalmente porque ele foi muito abrangente, né? A universidade ela organiza as eleições nas 3 categorias, cada um valendo um peso equivalente, os técnicos administrativos, os professores e os alunos, né? E nós conseguimos vencer nas 3 categorias, algo relativamente raro nas eleições na universidade. Isso nos dá muito ânimo para fazer uma gestão de união e mobilizar a comunidade nas reformas que a universidade está precisando. Bom, dentro disso, durante a campanha, muitas coisas foram apontadas dentro da Universidade Federal do Paraná e que, ao olhar de vocês, precisam ainda ser melhoradas como desafios, né? Trago aqui a questão da evasão, por exemplo, que bateu recordes aí, falta de procura pelos cursos e também o que vocês apontaram como burocracia, além de uma gestão muito ruim, né? Foi dito que a gestão era praticamente amadora, foi um termo que vocês chegaram a utilizar durante os debates. Então, quer dizer, qual é o quadro da Universidade Federal do Paraná hoje? Já está, de fato, sucateada, tem muito a ser melhorado da maneira como vocês provavelmente vão pegar a universidade para geri-la? Então, a universidade tem sofrido uma diminuição de verbas que ela recebe normalmente do governo federal, e isso dificulta realmente a execução de algumas atividades, mas também a universidade tem tido dificuldades de, por exemplo, ter mais excelência na gestão, treinar melhor os técnicos administrativos, dar uma formação mais orientada à administração da universidade. Então, isso a gente acha que está faltando, né? A gente também está propondo uma gestão baseada em evidências, que a gente chama, né? A universidade é formada por pesquisadores muito bons em suas áreas e que trabalham normalmente por evidências, por dados, para construir suas teorias, e na administração a gente acaba não usando, vai muito na coisa instintiva, né? A gente vê também que o planejamento institucional da universidade, o PDI, né, ele só foi utilizado 20% das metas que foram colocadas, né? Então, quer dizer, a universidade precisa se reencontrar, se reorientar e seguir seu planejamento de uma maneira um pouco mais profissional, e é isso que a gente está se propondo a fazer. Professora Camila, a senhora vai ser a próxima vice-reitora da universidade, é do setor de medicina, que é um setor estratégico para a universidade, obviamente, mas para toda a sociedade, né? O HC faz muitos atendimentos. Como é que será o seu papel nessa gestão? Então, nós, né, eu e o professor Sunier faremos uma gestão compartilhada, né, dividindo as nossas responsabilidades. Eu provavelmente realmente ficarei mais à frente das questões do Hospital de Clínicas, né. A gente sabe que existem vários pontos de melhoria no hospital, principalmente em relação aos nossos trabalhadores do Hospital de Clínicas. A gente precisa ter uma gestão que cuide mais de quem cuida dentro do hospital, né? E voltar a ser o hospital de excelência. Essa é a missão do Hospital de Clínicas, é dar tratamento de excelência para os nossos pacientes no SUS, que eles não conseguiriam em nenhum outro hospital público do estado do Paraná.
Uma outra questão também que vem junto, né, com o apontamento para essa renovação e essa escolha, eu imagino, por boa parte da comunidade acadêmica, é também o papel da universidade dentro da sociedade, né? Para além das questões internas de gestão que tem que ser aperfeiçoadas, como vocês trouxeram, foi dito que a universidade tem que refletir também sobre qual é o seu papel dentro da sociedade e se tornar uma universidade mais acolhedora, engajada e com espaço para diálogo na discordância. Então, queria uma leitura hoje do que é que deve ser ali tratado nesse sentido, né? O que deve mudar, então, com a Universidade Federal nesses próximos 4 anos para essa inserção com diálogo na discordância do ponto de vista de vocês? Então, a universidade, ela reflete a sociedade, né? Então, a mesma pluralidade que a gente encontra na sociedade, a gente encontra dentro da universidade, né? E a gente tem que saber gerenciar a universidade com toda essa pluralidade. A gente tem, evidentemente, nossas ideias, nossas ideologias, mas quando a gente está à frente de uma instituição como essa, a gente tem que se abrir para o diálogo, né? Então, a universidade tem dialogado pouco com o governo estadual, com o governo municipal, né? Então, a gente conta realmente já nos primeiros dias que a gente assumir, reabrir esse diálogo, conversar, né? Ela é muito importante dentro do contexto regional do Paraná. É a universidade que mais produz ciência. Se a gente for olhar os dados de produção científica, de pesquisa, mesmo de execução de projetos, ela é a maior universidade, né? Com mais profundidade de conhecimento nas áreas de biologia, na área de saúde, na área de computação. Então a gente tem que fazer com que essa ciência chegue e gere benefício para o cidadão, né? Ela tem que se abrir para a sociedade, conveniar com o governo estadual, se inserir também no sistema estadual de ensino, né? O Paraná é conhecido por ter várias universidades estaduais de excelência pública também. A gente tem que saber se inserir, dialogar, não rivalizar com eles, né? Saber qual é o papel da UEM, da UEL, da UEPG, que são UniOeste, que são universidades importantes também, e a gente tem que construir um sistema. Foi deixado de lado essa integração, ficou esquecida? A universidade ficou orbitando muito no seu interno, na avaliação de vocês? A gente acredita que sim, né? Que a universidade dos últimos anos ficou muito ensimesmada, né? E teve pouco diálogo com a sociedade. Então a gente precisa realmente voltar mais à universidade para as demandas da sociedade. Eu queria aprofundar esse debate, porque foi um componente presente nesse debate eleitoral, nessa consulta que vocês fizeram. Além dessa questão das relações institucionais políticas, digamos assim, também tem a questão da conversa da universidade com a sociedade. Hoje, parte da sociedade vê a federal com um certo preconceito ideológico. Isso. Vocês pretendem atuar nesta questão também? Sim. Bom, a primeira coisa que a gente vai modificar, a gente vai criar uma política institucional de comunicação, né? Hoje a universidade, a gente entende que ela tem uma comunicação muito marqueteira, é a primeira, é o ranking, é o segundo do ranking, é o terceiro do ranking, e tem pouca política institucional de comunicação. Quer dizer, como que funciona o dia a dia da universidade, como que é o cotidiano, quais oportunidades tem, né? A gente vê que a classe D e E tem um preconceito assim, com a universidade, achando, eu vou entrar lá e vou reprovar, não vou conseguir sair, é muito difícil, não é para mim, né? A gente tem vários exemplos de campi da universidade que estão no litoral, por exemplo, que a comunidade local nem conhece, nem sabia que estava ali. Então, essa divulgação institucional para a sociedade local, que existe uma universidade pública que pode oferecer, além do ensino gratuito, facilidades para alimentação, bolsas de permanências, bolsas de iniciação científica, é a comunicação institucional, né? E isso a gente pretende abrir. E a gente precisa também reinserir a universidade como na excelência do ensino, né? Como a gente foi visto por muitos e muitos anos, e que isso realmente, como você citou, ultimamente tem ficado de lado devido a preconceitos que foram criados contra a universidade. Então, a gente precisa se reafirmar nessa excelência e reafirmar que o ensino público, ele pode ser sim de qualidade e de excelência. Evasão e baixa procura de cursos também são questões que se apresentam, né? Por que a universidade, no entender de vocês, acabou caindo na preferência ou desistindo ali por muitos estudantes do seu curso a partir do momento que ingressaram, que é o recorde, né, histórico 2022-2023 de desistências que a gente acompanhou na Universidade Federal do Paraná. 2023 principalmente foi muito alto, né? Ele teve um aumento muito grande da evasão. Bom, algumas razões a gente já estava colocando, né, da baixa procura. Se não há política institucional de comunicação e se a sociedade desconhece como que é viver na universidade, as oportunidades que ela oferece, ela procura menos.
menos, né? Tem, assim, são questões muito profundas e multifatoriais. Mas, assim, nós entendemos, e no diagnóstico durante a campanha, nós entendemos que a universidade estuda pouco o problema. Ela tem que estudar mais profundamente o problema. Por exemplo, hoje a gente tem, assim, algumas teorias que dizem que o aluno evade porque ele demora muito dentro da universidade para entender qual é a função dele na profissão, ele se identificar com a própria profissão. Então, mais cedo a gente tem que dar oportunidades dele ter contato com o mercado de trabalho, dele atuar num projeto dentro da área dele, e esse aluno evade menos. Né? E quando ele fica muito só aula e teoria, e não consegue isso, entendi. ele fica muito distante da realidade dele, ele acaba se desanimando, ele não consegue ver qual seria a atuação e desiste, né? E desiste e evade. Um outro ponto importante são as políticas de permanência e o acolhimento dos estudantes dentro da universidade, né? Então, a gente precisa realmente repensar algumas políticas de permanência, aprofundar, né? Um órgão que é muito importante é a Superintendência de Inclusão, Políticas Afirmativas e Diversidade, que é a CIPAD, que hoje é um órgão que precisa, na verdade, ser ampliado, tanto em número de servidores quanto em termos de orçamento, para que a gente possa dar as condições dos estudantes que entram por políticas afirmativas de permanecerem dentro da universidade. Porque quando a gente olha os dados, né, esses são os estudantes que mais se evadem da universidade por não terem condições de permanecer. Vocês têm uma fala muito forte na questão de um choque de gestão. Eu escutei o professor Sonia falando de metas, coisa que o serviço público não está muito acostumado. Como é que vocês pretendem dar esse choque de gestão? Então, primeiro a gente conta com o apoio da ENAP, né, a Escola Nacional de Administração Pública, que tem feito uma série de promoções, de cursos. A gente pretende formar melhor. A Genova também, que é uma agência dentro da ENAP. Nós fizemos um evento bem no início da campanha, que aliás o pessoal da Genova falou que é a primeira vez que chamava alguém da Genova na Federal do Paraná, né? E eles têm esse discurso, né? Como que uma universidade que tem tanta competência tem uma gestão tão normal, assim, né? Quase medíocre no sentido de que ela é simples, a gestão. A gente poderia inovar muito mais. Todo o ferramental tecnológico que nós somos capazes de... Né? Nós temos pesquisadores capazes de rodar modelos de inteligência artificial que durante o Covid identificava por fotografia do pulmão a presença de Covid ou não. E nós somos incapazes de gerenciar a licitação das cantinas, entende? Então esse contraste que a gente tem que mudar, né? Tem que melhorar, aplicar o conhecimento que a universidade tem na própria gestão da universidade. Agora vai ser um processo. Eu sei que vocês percorreram bastante a universidade e foram conversando, inclusive, para identificar essas problemáticas todas. Sim. Nem sempre os problemas são fáceis de serem resolvidos, ainda mais quando se fala em excesso de burocracia no ambiente institucional. Então, a partir disso, isso vai depender de boa vontade e organização para resolver? Vocês entendem que isso deve ser um processo devagar ao longo dos 4 anos, ou a comunidade escolar e acadêmica vai sentir já um impacto com a chegada de vocês de imediato na forma de tocar a Universidade Federal do Paraná? A questão tecnológica, por exemplo, hoje a gente percorre, né, a internet e você vê as maravilhas que existem em geração automática de texto, preenchimento automático de formulários, né? A gente não usa nada disso, né? Um professor, quando ele cria um projeto de pesquisa, ele é obrigado a preencher cada um dos formulários, perde 4, 5 horas, ele deixa de fazer um projeto de pesquisa, ou deixa de fazer pesquisa, que é o que ele tem que fazer, e ensino com a perda da burocracia. Então essa da inserção tecnológica ela é mais rápida, né? Porque implica numa escolha tecnológica. Depois tem a burocracia mais cultural, né? Quer dizer, ou por causa da legislação, que a legislação mesmo ela é burocrática e pesada dentro do funcionalismo público federal, e a interpretação, né? A gente fala muito em autonomia universitária, e a gente nunca usa essa autonomia para simplificar processos, para dizer, né? A universidade ela tem uma característica, um funcionamento que é distinto de uma repartição pública normal, de um ministério, de uma coisa assim, né? Então a gente tem que também poder adaptar a nossa realidade a esse conjunto de leis, né? Essa é uma redução de burocracia mais cultural e mais lenta, né? Que a gente vai pouco a pouco tentar melhorar. Por favor, professora. Mas estamos bem animados assim, em fazer essas mudanças que a universidade precisa, principalmente por conta da expressiva votação que a gente teve em todos os segmentos. Então, isso mostrou que a comunidade universitária ela quer mudança e ela vai estar engajada junto com a gente para fazer as mudanças que são necessárias. Eu ia perguntar sobre o volume de recursos. O professor começou falando que são
cada vez menos verbas Isso. que vêm para a UFPR, mas é muito dinheiro, é 1,8 bilhão por ano. Sim. E a própria sociedade tem que começar a perceber mais isso também e se envolver nesse tema. Vocês acreditam nisso também? Então, eu acho que exatamente porque a sociedade paga a universidade deve para a sociedade um relatório constante, uma satisfação constante, né? O que ela está produzindo em troca de tudo que ela recebe, né? A redução de recursos que eu falo é porque se você retira o pagamento obrigatório salarial, sobra o custeio discricionário, que a gente chama, né? Esse custeio discricionário, eu fui relator do orçamento até 2016. Ele chegou a ser mais de 200 milhões ano, né, que dispunha o reitor para tocar a universidade. Esse ano de 2024 ele foi 173 milhões. Então, se você acrescentar a inflação, você tem uma perda de mais de 40% no orçamento. Então, isso dificulta realmente a gestão. A gente vê a universidade se deteriorando um pouco a parte material, né, a manutenção diária, o custeio diário, ele vai se deteriorando, né? Então, isso é uma coisa que a gente tem que sair e buscar mais recursos. Daí vem a questão que a gente estava falando antes, buscar mais diálogo com o governo estadual, com o governo municipal, tentar buscar recursos de outras formas, né? Emendas parlamentares, né? Projetos de pesquisa. Né? Eu ia perguntar aí, vocês falando de cultura universitária, há um certo preconceito, professora, sobre patentes, por exemplo. É uma discussão que o mundo acadêmico ainda brasileiro tenta compreender. Como é que vocês veem essa questão, por exemplo? A gente vê como uma questão primordial dentro da universidade, né? E uma prioridade nossa, que é a questão de inovação, né? Nós temos a agência de inovação, a superintendência de inovação dentro da universidade, e a gente acredita que ela realmente precisa ser ampliada, e a universidade pública ela não pode ficar ao lado da inovação tecnológica, pelo contrário, ela deve balizar a inovação tecnológica, e a gente tem setores dentro da universidade que são realmente de ponta. Então, esses setores, eles devem ser um espelho para toda a universidade. É isso, quero agradecer aqui então o professor Marcos Sunier e a professora Camila Fachin, os novos reitores da Universidade Federal do Paraná. Ainda falta oficializar, é claro, né? Até é importante explicar esse passo a passo agora, professor. Então, a gente participou de uma consulta à comunidade, então a comunidade universitária nos escolheu como prováveis reitor e vice, né? Agora, a eleição da lista tríplice ela ocorre no Conselho Universitário Aumentado, que a gente chama colégio eleitoral. Em seguida, essa lista tríplice vai pro presidente, e aí essa nomeação, se tudo correr bem, acontece, eu acho que no dia 10 de dezembro. Tá agora. Certo. Então vai mais um tempinho aí até vocês tomarem até posse. A preparação de fato. Parabéns pela eleição e boa sorte na gestão. Muito obrigado. Muito obrigada pelo espaço. É isso, Moron.